João 7 do 30 até o 36. Vamos relembrar um pouquinho do que a gente trabalhou no domingo passado, onde nós trabalhamos sobre quando os incrédulos se acusam. Nós mostramos aí a briga daqueles que não tinham opinião com aqueles que tinham opinião, daqueles que estavam sendo censurados contra aqueles que censuravam. No caso, os líderes judaicos estavam censurando o povo, e o povo começa a fazer acusações a eles. É por isso que o título e o tema da mensagem foi quando os incrédulos se acusam. E é uma coisa natural de acontecer. Nós tiramos 3 aplicações do domingo passado, que foi do versículo 25 até o versículo 29. A primeira aplicação que nós trabalhamos no domingo passado, em João 7, do 25 ao 29, foi a seguinte: as distorções da verdade são método de escape, seja dos incrédulos ou dos falsos mestres. Eles pegam um pouquinho da verdade, distorcem e jogam. Esse é o trabalho do incrédulo e do falso mestre. Ele não pega 100% mentira. Digamos que ele pega 95% de verdade e 5% de mentira. Eu faço sempre aquele comparativo do copo d'água com 99,9% de água potável e 0,01% de veneno. Ninguém vai tomar. Ninguém sem consciência. O segundo ponto foi que os incrédulos se acusam nas suas próprias incredulidades. Foi a briga deles lá no versículo 26 e 27, quando o povo começa a acusar os líderes de estarem crendo em Jesus porque não estavam censurando Jesus na fala de Jesus. Então eles começam a brigar entre eles, se acusam mutuamente, esses dois grupos. O terceiro e último ponto do domingo passado foi que os incrédulos acham que conhecem a Jesus, mas não conhecem. Porque se de fato conhecessem, creriam e saberiam de onde ele veio. Ele veio enviado pelo Pai. Então foram essas três preposições e aplicações que nós trabalhamos no domingo passado. Hoje nós vamos ler do versículo 30 até o 36 de João 7. O tema da mensagem é curiosos e incrédulos. Vamos ver curiosos e incrédulos novamente. Que esse texto aqui logicamente, a sequência do domingo passado e toda a sequência do domingo, de 2 domingos anteriores que nós já trabalhamos. Então, note, toda essa massa de texto, toda essa perícope que é chamado teologicamente, esse espaço grande do texto aí, ele é uníssono, é sequencial e não deve ser dividido. A gente só divide porque não tem tempo hábil para fazer as exposições tudo num domingo só. Senão levariam no mínimo umas 3 horas de exposição aqui para a gente trabalhar tudo ele, tá? Então, João 7, do 30 até o 36. Vamos fazer a leitura do texto bíblico. João 7, do 30 até o 36. O texto diz: então, procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E, contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhes Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde ele irá, que não possamos o achar? Irá porventura para a dispersão entre gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz: a vez de procurar-me não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir. Até aqui a leitura. Vamos orar a Deus, para que Deus venha falar conosco hoje. Pai, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade, mais um domingo na Tua presença, mais um dia de uma exposição do Evangelho de João. Que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, ministrar os nossos corações, abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, para que nós venhamos vê-lo, contemplá-lo, ouvi-lo e aplicar essa palavra no nosso dia a dia. Que nós venhamos viver a palavra para não somente ser ouvintes. Isso que nós lhe pedimos no nome santo do Senhor Jesus, por intermédio da ação do Espírito. Amém. Os incrédulos e curiosos, hoje nós vamos ler. Então, seguindo
didática da exposição, vamos ler o verso 30. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Aqui no versículo 30, eu gosto de dizer que o versículo 30, se eu tivesse que colocar um subtítulo nele, seria o seguinte: tentativa de prisão, exclamação, uma exclamação no final. Note que Jesus, sempre que tratava de questões, falava a respeito dele, da sua divindade, da sua messianidade, o que acontecia? Eles tentavam prender Jesus, eles tentavam matar Jesus. Essa era sempre a tônica. E aqui, o ponto dessa tônica é o seguinte: por que eles queriam prender Jesus? É muito simples. A refutação, o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui do versículo 30, eles queriam prender Jesus por causa da fúria com que eles estavam da pessoa de Jesus, por causa da refutação que Jesus fez. Lembre-se, há 2 domingos passados, que nós trabalhamos a questão da circuncisão, se era lícito ou não curar no sábado, porque se era circuncidado no 8º dia, se o 8º dia caísse no sábado, podia. Então eles estavam ali naquele momento com raiva daquilo que Jesus falou deles. Jesus mostrou a incredulidade e a falta de compreensão bíblica deles, e por causa disso os ânimos estão inflamados contra Jesus. E aqui no versículo 30, o que acontece? Vão prender esse homem. Já que os líderes não estão fazendo nada, peraí, nós que somos o povo, nós que somos a nação, nós que somos aqueles que foram escolhidos por Deus, a nação de Deus, o que nós vamos fazer? Vamos prender esse homem, esse homem está fazendo baderna aí. O homem está esculhambando aí no nosso meio, nós vamos ficar quietinhos. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que diz no versículo 30. O que diz no versículo 30? Então procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Se por um lado eles queriam prender porque estavam com raiva do que Jesus falou, por outro lado nós temos o quê? A soberania divina, o controle de Deus, o controle exaustivo de Deus de todas as coisas. Nós temos um segundo ponto. Se o primeiro ponto é que eles estavam com raiva e queriam prender Jesus, o segundo ponto do versículo deixa algo muito importante, muito frisado. Ninguém lhe pôs a mão porque ainda não era chegada a hora. Tudo tem um tempo, inclusive o tempo para ser censurado. Há um tempo para ser morto, há um tempo para nascer, há um tempo de viver, há um tempo de morrer. Provérbio já diz isso. Então, se por um lado eles estavam furiosos com Jesus, com a refutação que Jesus fez, por outro lado é o seguinte: ninguém conseguiu tocar nele, porque Deus havia determinado um tempo certo para que eles pudessem pôr a mão em Jesus Cristo. Deus controla todas as coisas, inclusive a morte do seu filho. A morte do seu filho foi controlada, determinada, decretada exaustivamente, tudo que ocorreu com o Cristo por Deus, assim é conosco. Davi vai dizer: todos os meus dias foram escritos no teu livro, sem antes deles nenhum mesmo existir. Deus decreta tudo, Deus controla tudo, e na pessoa do filho dele não foi diferente. Se os nossos dias, que somos criatura, foram determinados por Deus, o do filho de Deus também. Deus controla todas as coisas. Aquela multidão ali que estava furiosa contra Jesus Cristo, querendo prendê-lo e matá-lo, Deus estava controlando a situação. Isso traz conforto para nós hoje, se nós olharmos desta perspectiva e deste prisma na qual João está relatando aqui para nós. Por quê? Porque mesmo nos momentos difíceis, Deus está no controle. Mesmo que nós venhamos ser presos, mortos e torturados, Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Então o versículo 30 ele é muito importante, porque ele mostra a fúria dos incrédulos para com Jesus, querendo prendê-lo, por causa das coisas que Jesus falou e mostrou que ele estava errado. E o segundo ponto do versículo 30, que me deixa ainda mais tranquilo e sereno nessa questão, é que tudo está nas mãos de Deus. Tanto os nossos momentos de escape, como os momentos de que nós não escaparemos e cairemos nas mãos das pessoas, e as pessoas farão o que quiserem nesse sentido aqui conosco. Então, tanto na vitória como na derrota, Deus está no controle. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que nós cremos. Ele está no controle de tudo. Vamos partir por versículo 31. Versículo 31 diz o seguinte: ou seja, uma continuação do versículo 30. E, contudo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Se no versículo 30 nós temos uma tentativa de prisão,
no versículo 31 nós temos muitos crendo na pessoa dele. Então note que é um misto de coisas. Uns queriam prender, outros estavam crendo. E para tentar não deixar com que o Cristo seja preso, eles começam a fazer perguntas. Espera aí um pouquinho, vocês querem prender esse homem? Vamos fazer o seguinte, quando viesse o Cristo, faria sinais maiores do que esse homem fez? Eles conheciam o Antigo Testamento da época. Era predito, anunciado que o Messias faria milagre. Então note, versículo 31, muitos creram em meio a toda essa baderna que está aqui no versículo 31. E toda a perícope como um todo. Então primeiro ponto, se os incrédulos rangem os dentes literalmente, querem prender e matar Jesus Cristo, os eleitos, o que fazem? Se deleitam na palavra do Messias. E veem os atos do Messias, e creem nos atos do Messias, e indagam os incrédulos acerca do Messias. Se nós temos, por um lado, os incrédulos rangendo o dente, fazendo o papel deles para aquilo que eles foram destinados a fazer, porque esse é o papel do incrédulo. O papel do incrédulo é ser incrédulo. Não é ser bonitinho, queridinho, que coisinha querida esse incrédulo. Não, o incrédulo está ali para ser incrédulo, fazer o papel dele. Mas os eleitos o que fazem? Creem. O que eles fazem? Não, mas esse homem está certo. Quando a Escritura diz acerca do Messias, não estava dizendo que ele ia fazer todo tipo de milagre que está fazendo aí? Espera aí um pouquinho, vocês estão errados. De um lado nós temos os incrédulos, literalmente bufando o debrado. Nós temos os eleitos aqui, não, espera aí um pouquinho. Vamos justificar. Então muitos creram no Messias. E aqui a gente pode trabalhar essa questão de crer ou não crer, se for um crer salvífico ou não. Alguns comentaristas bíblicos rebatem isso. Eu vou aderir à tese de que aqui os que creram literalmente, entenderam a mensagem do Messias. Ou seja, os eleitos. Não foi simplesmente um crer, porque eles estão associando a obra de Jesus Cristo com as profecias do Antigo Testamento. Então, para mim, fica claro que aqui os que creram é porque creram literalmente que ele era o Messias e que veio fazer aquilo que foi determinado por Deus no Antigo Testamento nas profecias. Então, segundo ponto. Segundo ponto aqui é a indagação deles. A indagação no versículo 31 deles é o seguinte, olha, será que alguém fará mais obras do que ele fez? Será mesmo que existe uma pessoa que vai fazer coisa maior do que esse homem está fazendo aqui no nosso meio? Será que existe? Será que existe essa possibilidade? Peraí, esse homem aqui multiplicou pão e peixe. Esse homem aqui curou enfermo. Esse homem aqui, posteriormente, vai ressuscitar um morto. Por favor. Será que tem como fazer algo maior que isso? Peraí, será que existe uma coisa maior do que isso? E um milagre muito maior que eu sempre gosto de dizer, Jesus Cristo é a fonte da vida, a vida eterna. É aquele que converte. O maior milagre que nós vemos é Jesus convertendo pessoas, trabalhando para a conversão de pessoas. Esse é o maior milagre. As pessoas se focam muitas das vezes na cura física, mas se esquece da cura espiritual que Cristo trouxe. Ele ressuscitou espiritualmente as pessoas, ele é a fonte da vida. É aquilo que ele disse para Nicodemos, para a mulher samaritana, como nós já vemos aqui. Então note, será que tem como fazer maior milagre do que esses aí? Trazer pecadores à vida por meio da pregação do Evangelho? Então note, o segundo ponto que eu queria trazer do versículo 31 é isso. Será que alguém fará mais obras que ele? Quem puder abrir em Isaías 35 aí, texto que eu gosto muito para falar disso. Isaías 35, eu já abri direto ali, isso é um prenúncio. Isaías 35, 5, 6. Aqui mostra um pouquinho daquilo que Cristo viria a fazer. E olha o que é dito em Isaías 35, verso 5, verso 6. Então se abriram os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto, e os ribeiros no ermo. O que é isso aqui? Está falando de quê? A obra de Jesus Cristo. O que ele vai fazer? Abrir os olhos do cego. O que ele vai fazer? Desimpedir os ouvidos do surdo. Foi isso que Cristo veio fazer. Foi isso que Cristo trouxe. E esse povo está indagando, será que as profecias messiânicas não apontam para esse homem? Será que tem como fazer algo mais grandioso do que esse homem tem feito em nosso meio? Essa é a pergunta dos que creram em Jesus, para aqueles que querem matar Jesus. Para um pouquinho, olha o que o homem fez. Olha o que ele está fazendo no meio do povo. E um terceiro ponto para a gente terminar o versículo 31. Isso aqui é uma pergunta dos crentes em Jesus ali, é uma pergunta retórica.
A Escritura está repleta de perguntas retóricas. É uma pergunta retórica para quê? Para provar a crença deles em Jesus e os atos de Jesus atestam para a sua messianidade. Existem 2 pontos muito importantes aqui nessa pergunta retórica. O primeiro delas é provar a crença deles em Jesus. Segundo, mostrar o que Jesus fez para provar a crença deles. Nós temos 2 pontos aqui. Como é que nós podemos testemunhar de Jesus então? Primeiro ponto, fazendo perguntas retóricas nesse sentido. Mas espera aí, vamos para a Escritura do Antigo Testamento. Vamos falar sobre as profecias messiânicas. Que ele nasceria de uma virgem. Nasceu de uma virgem. Que ele entraria montado num jumentinho em Jerusalém. Aconteceu isso também. Vai acontecer futuramente. Nós vamos ler esse texto. Tudo aconteceu literalmente. Conforme está escrito, assim aconteceu. Ou seja, vamos fazer perguntas acerca disso. Vamos perguntar se cumpriu ou não. Será que tem como ser maior como esse homem? Será que o Messias vai... O suposto Messias que virá vai fazer algo maior do que esse homem fez? Não, ele é o Messias. Ele é a fonte da vida. Ele que está dando vida. Ele veio para dar vida aos cegos, aos surdos, espiritualmente falando também. Não somente aos cegos, literalmente dos olhos, aos surdos, literalmente dos ouvidos. Então, o versículo 31 mostra isso. Muitos creram. E a forma como que eles provaram a sua crença foi fazendo essa pergunta. Será que alguém vai conseguir fazer obra maior que ele? Versículo 32. Aqui nós vamos ver a união de incrédulos. Coisa linda. Versículo 32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Aqui nós vamos ver o seguinte: fariseus e sacerdotes se unem. Se eles tinham a gente sabe que eles tinham uma rosguinha, uma briguinha interna entre eles, mas aqui a gente vai ver incrédulos dando as mãos para lidar contra o Messias. Aqui nós vamos ver vamos dizer assim, uma ligação harmônica dos grupos que não se davam tão bem, sacerdotes e fariseus. Aqueles que passavam se criticando, um se achando maior que o outro. Agora eles dão as mãos. Para quê? Para tentar prender Jesus. Isso me ensina o quê? Que os incrédulos vão dar sempre as mãos, vão deixar do lado as suas divergências para lidar contra Jesus. Isso a gente vê hoje. Isso a gente vê hoje no nosso mundo, não é diferente. Inclusive nas questões políticas, é o que a gente vai ver. Ponto muito importante. Então, aqui do versículo 32. Os fariseus fizeram o que aqui nesse início aqui? Olha o que os fariseus fizeram. Os fariseus, ouvindo a multidão que estava testemunhando a favor de Cristo, que a gente leu na pergunta anterior. Então note, o que os ouvidos dos fariseus fazem? Destilam ira contra Jesus. Eles não estão ali para apoiar Jesus. Não estão ali para crer em Jesus. Estão ali para que seus ouvidos sirvam de quê? De uma arma que destila ira. Eles estão ouvindo pessoas que estão dizendo que creem nele, que estão atestando para os sinais que Jesus fez e perguntando: será que vai existir alguém que vai fazer algo maior que isso? E o que eles fazem? Destilam ira, veneno. Eles se unem com aqueles que neles nem se dão tão bem assim para tentar contra Jesus. Hoje acontece a mesma coisa. Incrédulos se unem sempre para tramar contra Jesus. Falsos mestres se unem sempre para tentar contra Jesus. É assim hoje. Continua igual. Não mudou absolutamente nada. Então, primeiro ponto aqui. O que os ouvidos dos fariseus fazem? Destilam ira contra aqueles que testemunham de Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto do versículo 32 que eu quero trabalhar aqui. Segundo ponto. Fariseus e sacerdotes se unem para tentar contra a vida do Messias. 2 grupos de incrédulos se unem. Se os ouvidos dos fariseus se tornam uma fonte, um caminho para destilar ira contra aqueles que falam de Jesus Cristo e contra a pessoa de Jesus Cristo, eles se unem com outra gama de incrédulos para atentar contra a vida de Jesus. Por consequência, também contra a vida daqueles que creem no seu nome. Não é diferente do que acontece hoje. Esse segundo ponto é importante porque a gente vive isso na pele no dia a dia. A gente vive isso. No mundo no Brasil atual que nós vivemos,
Seja no campo sociológico, ou seja no campo político, ou seja inclusive no campo religioso, existe essa união. União satânica, diabólica. Existe isso. Sempre vai existir enquanto existir a igreja aqui na Terra. Por isso que eu espero ansiosamente o arrebatamento. Vai me sair daqui, que eu não aguento mais isso aqui. Terceiro ponto. E aqui há algo muito curioso nesse terceiro ponto aqui no versículo 32. Quem que os fariseus e os sacerdotes usam? Quem que eles usam no versículo 32? Alguém prestou atenção? Quem eles usam? Os guardas para o prender. Ponto muito importante. Eles usam os guardas, a força policial do templo religioso de Jerusalém. Será que isso ocorre hoje? Será que as pessoas hoje usam as forças policiais religiosas para atentar contra os crentes? Será que acontece isso hoje? Acontece isso hoje ou não? Será que eu estou delirando? Será que eu estou com febre? Graças a Deus não tem febre, faz 1 ano. Será? Será que isso acontece hoje? Será que as forças religiosas trabalham dessa forma ou não? Eles usam os meios legais para atentar aos cristãos? Sim ou não? Ponto muito importante. Esse versículo 32 talvez seja o versículo mais atual que nós estamos vivendo hoje. Incrédulos fazem uniões para atentar contra o Messias. Incrédulos usam as forças legais para prender o Messias. E assim acontece com os crentes hoje. Nunca foi tão vívida e tão presencial esse versículo 32. Versículo 32. E nós estamos à beira de acontecer isso aqui. Usar meios legais para atentar contra nós cristãos. Vai acontecer. Se não acontecer agora em 2020, vai acontecer em 2021. Principalmente porque está acontecendo nas Américas. Vai acontecer. Não estou profetizando aqui, não sou profeta. Tá? Mas isso aí, qualquer pessoa com um pingo de neurônio funcionando vai ver que é uma lógica que vai acontecer. Segundo ponto aqui, eles usam as forças policiais ilegais para atentar contra Jesus. E contra os cristãos também vai ser a mesma coisa. Existem fantasiosos aí que acham que a tendência do mundo é melhorar, principalmente os pós-milenistas. Vai melhorar como? Se Jesus mesmo disse, quando porventura o Filho do Homem vier, achará fé na terra, mas na cabeça fantasiosa dos pós-milenistas, o que acontece? O mundo vai melhorar. Vai melhorar. A Escritura diz expressamente que nos últimos dias os homens apostatarão. Mas vai melhorar, vai tudo melhorar. Vai ficar bonito, vai ficar um filme da Disney aqui. Todo mundo andando em tapetes cor-de-rosas, floridos e bonitinhos, e os cristãos andando dizendo assim, nós vamos estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Não, vai cada vez piorar. Essa teoria fajuta, não sei como é que está crescendo ainda de novo esse pós-milenismo. Cada vez vai piorar. Simples assim. O versículo 32 é muito atual. Vamos para o versículo 33 então. Já que eu já dei uma lenhazinha leve aqui em alguns. Versículo 33. Disse-lhes Jesus, ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Agora Jesus entra na cena. E Jesus entra na cena no versículo 33 para dizer o quê? Aproveitem enquanto há tempo. O que eu tenho para dizer para a igreja hoje é isso. Aproveitem enquanto há tempo de crer. Todo sermão tem que ser expositivo e todo expositivo tem que ser evangelístico. Jesus sempre trabalhou assim. Se por um lado nós temos uma gama unida aqui para atentar contra a vida dele, o que Jesus está dizendo? Aproveite enquanto é tempo, no versículo 33. Primeiro ponto, Jesus aqui está ensinando que a hora de crer é agora nele. Essa é a mensagem que Jesus tem para nós hoje. Creia nele hoje e será salvo. A mensagem é essa, simples e objetiva. Não tem que passar manteiga em ninguém não. Eu te entendo que hoje, né, tu não quer crer, aproveita lá e depois tu vem. Aproveita lá, morre e vai para o inferno. Aproveita, vai. Jesus no versículo 33 aqui está deixando bem claro. A hora de crer é agora. A hora que nós temos para crer é agora. Creia em Jesus Cristo e será salvo agora. Jesus disse o seguinte, quem crer em mim passou da morte para a vida. Tem coisa melhor do que isso? Ainda que as autoridades venham nos matar,
ainda que nós sejamos perseguidos pelos falsos mestres, mesmo que nós venhamos morrer, nós estamos salvos em Cristo Jesus. E um dia nós voltaremos e reinaremos com Ele aqui, debaixo do cetro de ferro, da mão de ferro do Cristo. E aí sim, esse mundo vai melhorar. Utopias religiosas e falsas doutrinas escatológicas não resolvem o problema. A hora de crer agora. Crê em Jesus Cristo agora. Essa é a mensagem do versículo 33. Segundo ponto aqui. Se é a hora de crer agora, logicamente chegará um tempo em que ele não estaria mais com eles ali. E esse tempo chegou para esse povo. E a grande maioria deles não creu. E a grande maioria deles morreu. E nesse exato momento está no inferno. Viu que maravilhoso que Jesus disse? Tudo que Jesus disse se cumpre. A hora de crer agora. Nós não queremos crer. Beleza. Ele morreu, ressuscitou, ascendeu, está sentado à destra do Pai. E os incrédulos, o que aconteceu? Morreram e foram para o inferno. Viu como se cumpre tudo que Jesus disse? Que bonito isso. Só que essa parte as pessoas não gostam de ver. A ira de Deus ninguém gosta de falar. Eles gostam de falar do Jesus Salvador, que é uma verdade. Mas e o Jesus, aquele que vai condenar? Aquele que vai mandar todo mundo, todos os incrédulos para o lago de fogo e enxofre? Essa parte a gente omite, né? É muito duro esse sermão, quem pode ouvir essas coisas. Não, nós temos que ensinar isso. Então a hora de que é agora? A hora de crer é agora. Porque chegará um tempo que não vai ter mais tempo. E o terceiro ponto aqui do versículo 33 é o seguinte. Por que vai chegar um tempo em que Jesus não estaria mais com eles? Porque ele estaria com o Pai. Jesus está com o Pai. E quando ele fala isso, que ele estaria junto daquele que o enviou, ele está testando a sua divindade para aqueles incrédulos. Ele está mostrando que ele estaria junto com o Pai. Eles não criam, eram incrédulos que estavam tentando contra a vida dele. E Jesus não deixou de ensinar que ele estaria junto com o Pai, mostrando e atestando a sua messianidade, a sua divindade, para aqueles incrédulos que não estavam crendo. Então nós temos aqui 3 pontos importantes da pregação do Evangelho. Primeiro, se deve pregar o Evangelho. Chegará um tempo em que não vai haverá tempo, segundo ponto. E terceiro ponto, mesmo que as pessoas não creiam, fale que Jesus é Filho de Deus e que está sentado à destra do Pai. Ah, mas eles não creem na nossa mensagem. Não é problema meu. Não é problema teu, não somos nós que convencemos absolutamente ninguém, é o Espírito Santo que vai lá e convence. É assim que nós pregamos o Evangelho. O sermão, por isso que eu disse no início do versículo 33, o sermão tem que ser expositivo e evangelístico. Se não tiver essas duas coisas, não serve. Versículo de número 34. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Por isso que eram incrédulos curiosos o tema da mensagem hoje. Primeiro ponto que eu queria trazer era mostrar a incredulidade deles e depois eles vão ficar curiosos. Para onde ele foi? Onde ele está? Eis-o ali, eis-o aqui, eis-o acolá. Não. Versículo 34, se eu tivesse que botar um subtítulo, que eu gosto de botar o subtítulo, na Bíblia, na versão do Danner, na linguagem de hoje, seria o seguinte: vocês não me acharão. Versículo 34 é isso. Vocês vão me procurar e não vão me achar. Porque para onde eu vou vocês não podem ir. Vocês são incrédulos. Vocês não vão para o reino de Deus. Vocês não entrarão no reino, seja no reino físico ou na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Vocês não vão para esse lugar. Então não adianta me procurar. Fiquem aí nas suas incredulidades. Note como Jesus era fofinho, né? Com os incrédulos. Viu como esse Jesus cor-de-rosa que é pregado por aí? Não é o bíblico, não. Está faltando bastante aspectos desse Jesus que é pregado por aí, pela maioria dessas igrejolas incrédulas que tem por aí. Note, versículo 34, vocês não me acharão. Primeiro ponto, Jesus ele deixa claro por uma segunda vez que é a hora de crer agora, portanto, ouçam a sua voz. Esse clamor aqui que Jesus está fazendo, nós temos nos profetas. Amós fala sobre isso. Alguém sabe onde é que fica Amós, hein? No Novo Testamento fica Amós? Onde é que fica Amós? As pessoas não sabem onde é que fica Amós. Eu fico triste com isso. Amós 8, do 11 e 12. Olha que o profeta diz, texto profético. Eis vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede, nem de água, né? Mas de ouvir as palavras do Senhor.
Andarão de mar a mar, de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Tempo de crer agora, meus amados. Para onde eu vou, vocês não sabem para onde eu vou. Vocês vão me procurar e não vão me achar. O profeta disse que existirá um tempo em que eles terão fome e sede da palavra de Deus e não haverá palavra de Deus. Haverá castigo, dor, sofrimento, punição pelo pecado. Amós 8 diz isso, do 11 ao 12. Jesus está parafraseando Amós. E como eu gosto dos profetas, seja dos maiores e dos menores, porque eles falam muita coisa que vai ocorrer. Chegará um tempo aqui nesta terra também que acontecerá isso, em que os homens procurarão a morte e não acharão. Qual é o texto que diz isso? É Apocalipse? Eles procurarão a morte e não acharão. Chegará um tempo em que não haverá mais tempo, em que a punição e o dedo, a mão poderosa do Senhor castigará os incrédulos. Então aproveitem a oportunidade de crer hoje. Nós precisamos crer no Messias hoje. Aqueles que não são crentes no Messias, creiam hoje. Não haverá mais tempo. Segundo ponto aqui para a gente terminar. Por que os descrentes não achariam? Os descrentes não o achariam. No versículo 34, o segundo ponto é esse. Porque ele iria para junto do Pai. Descrente nenhum vai encontrar com Jesus diante do Pai. Descrente nenhum. Se por um lado isso é uma palavra condenatória aos incrédulos, para nós crentes, isso é uma palavra de bênção. Porque para onde Jesus foi, nós iremos. Eu irei para esse lugar. Todo mundo aqui tem que querer ir para esse lugar e ter certeza para onde vai. Ontem eu perguntei para uma pessoa se ela morresse naquele exato momento, para onde ela iria. Ela me disse que não sabia. Isso é doloroso. Você pode pregar, você pode cantar, você pode escrever, você pode fazer o que for. Se você não sabe para onde vai, se não tem certeza para onde vai, se tu morrer agora, você precisa crer no Messias hoje. Porque talvez tu não tenha mais tempo de vida. Talvez tu pode morrer agora, acabou a tua vida e a tua existência. O tempo é hoje. O tempo de crer é hoje. Os descrentes não vão achar o Messias. Os crentes vão achar o Messias, vão crer no Messias e estarão junto com o Messias. Para sempre, como diz o texto bíblico. Versículo 35. Estamos chegando no final da exposição. Hoje eu queria pregar 1h30, mas não vai dar. Não sei porque as pessoas ficam bravas comigo quando eu falo isso. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: Para onde irá este que não possamos o achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com fim de os ensinar? Eles não entenderam o recado, versículo 35. Como sempre. Jesus fala com os incrédulos não entende o que Jesus diz. Incrédulo é um bicho burro. Vocês já viram isso? Incrédulo, tu diz a mensagem clara e objetiva. Eu vou para junto do meu pai. Eles entenderam onde que Jesus ia para a dispersão dos gregos. Pelo amor de Deus, será que a dispersão dos gregos, criatura, é o local do pai? Se eu estivesse lá, eu ia zoar com a cara dele, certamente. Eu ia brincar com a cara deles, mas vem cá, eu falei grego. Estou falando grego com vocês, né? Bando de burro. Vocês são burros. Dr. Enéas falaria que eles têm pouca arrumação intracromossomial específica. Então, eles não entenderam o recado de Jesus, que era para crer agora. Que ele iria para junto do Pai, mas eles não entenderam. Isso por quê? Porque eles eram literalmente pessoas burras? Não, talvez até tivesse pessoas intelectuais ali no meio. Até pessoas bem dotadas, né, cromossomialmente falando. Mas não. Eles não entenderam porque eram cegos pelo pecado original. Cegos pelo pecado original jamais entendem as palavras de Jesus. Por que é difícil muitas das vezes falar de Jesus para certa pessoa? Porque ela está cega pelo pecado, não vai entender nada do que tu vai dizer. Então a missão é o quê? Pregar. Jesus falou as verdades para eles, sabendo que eles não creriam, mas Jesus falou. A gente já leu alguns domingos anteriores que Jesus sabia desde o princípio quem o quereria e quem haveria de o trair. Jesus sabia quem ia crer ou não, mas ele disse as verdades mesmo sabendo que eles não creriam.
A nossa missão é dizer as verdades, mesmo sabendo que aquela pessoa não vai crer. Pouco importa se ela vai crer ou não porque eu dei a mensagem. O importante é que eu leve a mensagem. É isso. Jesus aqui está mostrando isso. Por que eles não entenderam? Porque eram cegos pelo pecado original. O problema do homem não é a inteligência, tá? O problema do homem é o pecado original. É a incredulidade dele. A rejeição dele ao Messias. Esse é o problema da humanidade. Desde o Éden, a queda, pós-queda, até hoje, o problema da humanidade é só um: o pecado original, que traz todos os outros, inclusive, embutidos nele. Mas o problema é só um. Pela morte, né, espiritual de um homem, precipitou-se toda a raça. O bebezinho mais bonitinho que nasce debaixo do pecado original. Ah, mas ele tem 1/1000 de segundo de vida, não interessa, está com o pecado original. Interessa. Nasceu pecador. Se morrer, vai morrer pecador. Se não crê em Jesus, vai para onde? Essa é a nossa mensagem. Por isso que é importante, por isso que nós devemos pregar agora. Fale agora. Segundo ponto aqui do versículo 35. Note que eles acharam o seguinte: irá porventura para a dispersão dos gregos com o fim de os ensinar? Eles acharam que Jesus ia para as localidades gregas, no caso para os judeus dispersos nessas localidades gregas, para pregar. E o ministério de Jesus era totalmente judaico. Ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Então note, eles não sabiam quem era Jesus. Eles não reconheciam a messianidade de Jesus. Eles não conheciam a missão de Jesus. A missão de Jesus era trazer as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não pregou para gentios nesse sentido assim. Um que outro detalhe muito específico. O exemplo da mulher samaritana. Nesse caso é uma mistura de judeu e gentil ali. Então não dá para se dizer que ela era 100% gentil. Tinha uma mistura étnica ali. Então note, a função principal do Messias era pregar para que povo? Para os judeus. Dentro daquele cenário da Palestina. Não uma dispersão. Eles não entendiam o que era Jesus, a missão de Jesus, o que faria Jesus. Eles não entendiam nada de Jesus. Os incrédulos são assim. Eles distorcem tudo que Jesus fez, tudo que Jesus faz, tudo que Jesus vai fazer é distorcido pelos incrédulos. E esse é o papel dos incrédulos. É isso mesmo. Então note, versículo 36. Eles continuam sem entender. Vamos ao versículo 36. O que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me e não me achareis, também onde eu estou não podeis vir. Ou seja, eles continuam não entendendo no versículo 36. Ele vai para a dispersão do grego. O que significa ele ir para junto ao Pai? O que significa isso? A vez de procurar-me não me achareis. O que significa isso, Jesus? A gente não está entendendo o que tu está falando. Imagina a cara de Jesus olhando para eles. Vou dizer o quê? Fazer o quê? Vocês coitadinhos estão cegos pelo pecado. A solução para o pecado de vocês é crer em mim. Imagina não crer. Mas então tem que fazer. Ponto do versículo 36 aqui. A curiosidade, que é o que eles estão mostrando aqui, sobre a pessoa do Messias, não resolve. Eu queria muito saber quem é Jesus. Que legal. Eu queria muito saber das coisas de Jesus. Que legal. Mas vem cá, tu acredita que ele é o Messias? Não acredito que ele é o Messias. Eu não sei para onde eu vou, para onde eu morrer, eu não sei onde Jesus está agora. Então não adianta tu saber. Curiosidade sobre Jesus não resolve o teu problema do pecado original que está instalado no teu coração. Hoje nós temos no meio da igreja evangélica brasileira como um todo, muitos curiosos sobre Jesus. Muitos, inúmeros, milhares. Usar o termo bíblico, miríades de curiosos. Agora, de crentes em Jesus, nós vamos, talvez nessas mega igrejas nós possamos contar nos dedos da mão, de uma só mão, sendo bem otimista, em duas mãos. O que existe hoje é uma gama de curiosos de Jesus, não uma gama de crentes em Jesus.
Esse é o ponto do versículo 36. Curiosidade sobre para onde vai, quem é, qual é a intenção dele, não resolve. O que resolve o problema da incredulidade é crer que ele é o Messias, que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra do Pai. Um dia ele virá, estabelecerá o seu reino, julgará os incrédulos, amarrará Satanás. No final desse período, Satanás será solto por mais um pouco de tempo, até que haja chegado o tempo dele, e ele vai prender e lançar Satanás no lago de fogo e enxofre. E nós iremos para o novo céu e a nova terra. A fé salvífica traz todo esse conjunto de crenças, sabendo que a maior coisa que Jesus trouxe para nós é a salvação eterna, que ele consumou de uma vez por todas na cruz. Então note, ser curioso de quem é Jesus não resolve. Se nós somos curiosos, alerta. Sinal de alerta, laranjinho piscando, vermelhinho piscando. Curiosidade não resolve o problema. Para a gente terminar, para entender quem é Jesus, o que ele veio fazer, o que ele consumou, é necessário nascer de novo. Sem nascer de novo, curiosidade não resolve. Então o ponto é esse. Curioso não resolve. Curioso vai para o inferno. Nascido de novo, esse está dentro. Esse vai para junto do Pai. Esse é o ponto. Importa-vos nascer de novo, as palavras de Jesus para Nicodemos. Importa que nós venhamos nascer de novo. Nós necessitamos nascer do Espírito. Crer que Jesus Cristo é o Messias, crer na obra dele, em tudo que ele fez e conquistou para nós. Esse é o ponto importante. Por isso o tema da mensagem é incrédulos e curiosos. Tem muito hoje. Talvez a igreja evangélica, talvez não, certamente, majoritariamente é composta só de curiosos, que querem saber quem é Jesus, quem é o Cristo. Mas poucos nasceram de novo, para estar com ele, junto do Pai, conforme ele disse que iria e está hoje, e um dia nós estaremos também. Então esse era a exposição do tema de hoje, do versículo 30 até o versículo 36. As aplicações são as seguintes. Primeira aplicação. Os incrédulos queriam prender Jesus. Logo, se formos seguidores de Jesus, não sofreremos nós desta forma também? Os incrédulos vão ranger os dentes conosco. Não pense que o mundo cristão, que a vida cristã é um mar de rosas, porque não foi assim com os profetas, não foi assim com os apóstolos, não foi assim com os discípulos, não será assim para conosco crentes em Jesus. Tirem esse mundo cor-de-rosa criado pela Walt Disney World a respeito da vida cristã. A vida cristã é sim de fato difícil, vivencialmente falando, mas é completamente regozijante estar vivendo aqui em meio a esse sofrimento com Jesus Cristo. Porque mesmo que nós venhamos ter a pior vida, humanamente falando, nós estamos seguros na mão de Jesus Cristo e estaremos com Ele para sempre, assim que nós partirmos aqui desta vida. Então note, se perseguiram Jesus, queriam prender Jesus, queriam matar Jesus, isso vai acontecer conosco. Mais dia ou menos dia vai acontecer. Importa nós sofrermos pelo nome dele, assim como Paulo sofreu. Jesus disse para os seus discípulos o seguinte: olha, no mundo tereis aflições. Tome posse dessa palavra porque é verdadeira. Nós tomamos posse muitas das vezes só das coisas bonitinhas, mas existem também uma vida natural e que vai ter sofrimentos. Não estou dizendo que é só sofrimento, estou dizendo que terá sofrimentos. Então note, o que aconteceu com Jesus vai acontecer certamente conosco. Eles vão nos perseguir. Segundo ponto. O segundo ponto é muito importante, porque isso ocorre bastante. Os ouvidos dos incrédulos só funcionam para o mal, está lá no versículo 32. Para que serve o ouvido incrédulo? Ouvir coisas a respeito de Jesus e se irritar com as verdades ditas sobre Jesus. O incrédulo serve para isso. Eu particularmente tenho incrédulo todo dia na minha vida. Uma coisa incrível, tenho um imã para incrédulo. Eu falo de Jesus, o que acontece? Eles ficam bravos comigo. Rangem os dentes comigo. E a minha cara de preocupação é zero. Não estou nem aí.
Fique brabo, eu gosto. Gosto. Então, para que serve o ouvido incrédulo? Somente para ouvir as coisas, as palavras acerca de Jesus. E para funcionar, para criar a maldade contra os seguidores e contra o próprio Jesus. É por isso que serve o ouvido do incrédulo. Ficaram sabendo por que serve o ouvido incrédulo? Não é para ouvir musiquinha bonitinha. Terceiro ponto e o último ponto da aplicação da mensagem de hoje. Chegará um tempo em que não haverá mais tempo. Versículo 33 e versículo 34. Chegará um tempo que não haverá mais tempo. Por isso, crê em Jesus hoje. Pregue o Jesus hoje. Que talvez pode ser o nosso último dia aqui. Pode ser as nossas últimas... Já parou para pensar? Pode ser as nossas últimas horas aqui nessa terra. O arrebatamento pode ocorrer agora. Que maravilha, inclusive. Já parou para pensar? Chegará um tempo que não haverá mais tempo. Chegará um tempo que a igreja será retirada aqui da terra. Chegará um tempo que Deus castigará os incrédulos, como lembra lá em Amós. Haverá um tempo que as pessoas querão ouvir a palavra de Deus e não vai ter a palavra de Deus. E alguns dizem que o mundo só vai melhorar. A gente vê isso nas profecias. No mesmo Apocalipse, é muito bom. Muito bom como o mundo melhora. Né? Muito bom. Então, note, essas são as 3 aplicações de hoje. No domingo que vem nós vamos continuar na sequência aqui do capítulo 7, onde Jesus vai falar sobre que ele é a fonte da água da vida, da água viva. Se tem que crer nele é porque ele é a fonte da água da vida. Ele é a própria água viva. E os que creem nele, dos que creem nele fluirão, né? Um manancial de água viva. Então é isso que nós vamos trabalhar no domingo que vem. Vamos orar a Deus, agradecer pelo tempo. Pai, muito obrigado por mais um domingo, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos pregando a Tua palavra. Senhor, que essa ministração, que essa exposição alcance mais pessoas. Sabemos, Senhor, que o papel dos incrédulos é o que foi descrito, os seus ouvidos destilarem ira contra o Senhor e contra os seus. Por isso, dá-nos força, Pai, para resistir o dia mal, para resistir os homens maus, para resistir Satanás, Pai, para resistir todo tipo de maldade que venha a ser posta diante de nós. E sabemos, Pai, que mesmo nesses momentos o Senhor está no controle. Por isso nós te louvamos, agradecemos e bendizemos o Teu santo nome, por intermédio de Jesus Cristo e a operação do Espírito em nossas vidas, Pai. Amém, Senhor.